E a palavra que está na minha alma para esse dia está no Salmos de número 55. Salmos de número 55, verso de número 1 em diante. Olha que palavra forte. Inclino a Deus os teus ouvidos, a minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade, e como furor me aborrecem. Você percebe que só em ler esse salmo já estou pregando para você. Porque esse salmo ele é muito humano. Reflete muito nas dores que nós sentimos dessa vida, dos problemas que nós carregamos. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e temor me sobrevém, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apresentar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia, engano, não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. E nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque ele teria me escondido. Mas eras um homem, meio igual, meio guia, meu íntimo amigo. Forte, hein? Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte vivos e engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra, que me moviam, pois eram muitos contra mim. Até aqui tá bom, Salmo de número 55. Depois você medita nele do versículo 1 até o versículo 23, que é um salmo que tem uma comoção muito grande. Muito grande. E é muito parecido com os problemas que a gente vive aqui na Terra, né? Você lê esse salmo, parece que esse salmo está falando da nossa vida, né? Alguém que clama desesperadamente porque está com um problema, porque passou por uma grande decepção. E Davi deixa muito claro para nós aqui a decepção que está no coração dele. É interessante que a decepção que ele teve não foi com gente que é de longe, ele se decepcionou com alguém de perto, que ele chama de íntimo amigo. Ele está num conflito onde ele precisa ter paz. Ele não consegue ter paz. E a oração dele é para que Deus o escute e traga paz. Deus o escute e mude os seus dias. É por isso que os salmos falam muito com a gente, né? Muitas das vezes a gente se sente assim. Precisa ter paz. Dorme sem conseguir ter paz. Às vezes não consegue nem dormir por causa da ansiedade. Os problemas que dominam todo tempo a mente, o coração. E você não consegue respirar, você não consegue ter fôlego porque é um nível de estresse, é um nível de adversidade tão grande que você não consegue ter paz no meio dessas circunstâncias. Às vezes, a nossa oração é parecida com a oração do salmista, como o Salmo 55. Ouve, Senhor, o meu clamor. Atende, Senhor, a minha súplica. Às vezes a gente está clamando, está orando e está pedindo socorro. A gente intercede para Deus vir porque a nossa alma fica inquieta com os problemas.
inquieta porque a resposta não chegou na hora que a gente quer, inquieta porque até agora orando a gente não viu direção nenhuma, inquieta porque os problemas de ontem desesperaram mais ainda o teu coração hoje. Talvez você parou assim nesse momento, nesse vídeo, com o teu coração desesperado, sem ter paz, inseguro, o medo tentando te dominar. E quando você olha para os seus problemas, mais ainda te dá insegurança, te dá medo. Mas eu tenho uma palavra do céu para te dar. Você não serve a qualquer Deus. Você serve ao Senhor dos Exércitos. E a palavra dele é poderosa para te dar paz. Eu quero declarar que essa história não vai terminar da maneira como começou. E que esse processo é apenas o meio do que você está passando. Porque Deus tem muito mais para fazer sobre isso. Deus tem muito mais para fazer dentro da tua vida. Não deixe com que as circunstâncias que você está vivendo venha tirar de você a certeza de um Deus que te sustenta, que te fortalece e que está cuidando de você. Não, Deus não está ausente, Deus não está distante, Deus está presente, Deus está perto. Até porque se Ele não estivesse aí, você não tinha força para suportar tudo que você está vivendo. Você só tem força para suportar tudo isso porque a mão de Deus está aí. Você só tem força para permanecer de pé porque a graça dele está te sustentando. Porque se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse o amor de Deus, você não teria condições de permanecer de pé. Às vezes a gente passa a mesma história que o salmista está passando. Talvez não é a mesma coisa a nível de guerra igual ele está passando, mas às vezes são os mesmos sentimentos. Sentimentos de insegurança, sentimentos de medo, sentimentos de inquietação, sabe? Talvez você está orando e está dizendo, eu preciso de uma resposta, eu preciso ouvir Deus falar, porque as coisas que estão ao meu redor estão abafando a minha alma. Eu quero respirar e não consigo, eu quero me levantar e não consigo. Às vezes você até sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Às vezes você sabe que tem que orar, sabe que tem que buscar, sabe que tem que ir para a igreja, sabe que tem que ouvir a palavra, sabe que tem que meditar, mas está faltando força. Mas é por isso que a palavra está aqui, para te dar ânimo, para te dar esperança, para te dar fé, para dizer para você, não desiste. Não desiste porque as coisas não deu certo ontem. Não desiste porque as coisas não têm dado certo. Não desiste por causa das derrotas, das crises, das guerras que você tem enfrentado. Não desiste. Por quê? Porque Deus está presente a todo tempo te dando força. Por mais que você não veja, a mão dele está aí. Ele está te capacitando. Até porque se não fosse ele, você não tinha estrutura nenhuma para suportar os ventos e as lutas que você está vivendo. Deus tem muito mais para fazer para a sua vida. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para te entregar. Não deixe com que esses problemas externos venham tirar de você a convicção de um Deus que está no controle de todas as coisas. Davi está dizendo para nós, dentro da oração, a súplica que ele está fazendo a Deus para que Deus haja com paz. Atende-me, Deus. Ouve. Tira o meu lamento. Por causa do clamor e da opressão do ímpio, pois lança sobre mim a iniquidade e com furor me aborrece. O meu coração está dolorido, é alguém que está sofrendo, é alguém que está ferido, é alguém que está machucado, é alguém que está triste com as circunstâncias. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba. Olha que interessante isso. Quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Essa expressão dele aqui, óbvio que é uma expressão muito antiga, mas é parecida com coisas que a gente fala. De repente você acordou falando isso hoje. Se eu pudesse, pegava minhas coisas, saía de casa, ia sem rumo, sem só andar, caminhar, ficar distante de todo mundo, só para ter paz. É mais ou menos isso que Davi está falando. Se eu pudesse, eu teria asas como o da pomba, só para ter descanso. É gente que está querendo fugir do problema, que às vezes o nível de desgaste é tão grande, é tão intenso, que a gente tenta fugir. A gente não consegue mais respirar, é um nível de estresse tão grande que a gente procura fugir. Só que a gente acha que fugindo vai ser a solução para a nossa vida. A gente acha que fugindo nós vamos ter paz.
A gente acha que fugindo nós vamos ser curados. Mas a verdade é que por mais que você tente fugir e ir para um outro lugar que ninguém te conhece, que venha colocar um ponto final nesse problema, não é a melhor solução. Fugir não é a solução, sabe? Por isso que o melhor lugar para você estar durante um período de guerra é no Senhor. É óbvio que Davi está só colocando para fora o que está no coração dele. Ele está expressando para Deus: Senhor, a minha vontade é essa, é de fugir, é de largar tudo, eu quero ter paz, eu queria ser como uma pomba, me distanciar de tudo, voar para bem longe, ter descanso. Ele está expressando o que está no coração dele. E Deus não tem problema de ouvir os sentimentos que você está carregando aí. Deus não se escandaliza com as suas dores. Deus entende. Se tem alguém que você tem que se abrir todos os dias, se chama Jesus. Dizer para ele: Senhor, eu preciso de paz. Dizer: Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso de ânimo. Senhor, eu preciso de fé. Senhor, me dá força, me dá estrutura, me dá capacidade. Fale com Deus. Converse com Deus. Senhor, eu estou passando por isso, aconteceu isso, eu estou dessa forma, eu estou inquieto. Coloca para fora tudo aquilo que está incomodando você. Sabe? Pastor, mas será que Deus se incomoda com a minha oração porque eu fico repetindo 50 vezes a mesma coisa? Claro que não. Deus não tem problema em ouvir você falar. Até porque quanto mais tu fala, mais Deus te trata, mais Deus te toca, mais Deus te fortalece, mais Deus te restaura. O que você não pode fazer é ficar sofrendo, guardando, escondendo todo esse sentimento sozinha e abafando todo esse processo para dentro da tua alma e, consequentemente, carregando para o teu corpo. Então fala para Deus. Conversa para Deus seus dilemas. Conversa para Deus suas lutas. Conversa com Deus suas decepções, frustrações. Tudo que você viveu que te causou incômodo, coloca para fora. Sabe? Eu sei que Davi está fazendo uma oração porque, na verdade, o que ele quer é paz. Ele quer paz. Às vezes a gente ora dessa forma como Davi orou: Senhor, me dá paz. Me dê força, me dê paz. Me ajuda a encontrar ânimo em tudo, no meio de tudo isso que eu estou vivendo. Existe um lugar no Senhor que você pode ter paz. No meio da guerra, no meio da tempestade, existe um lugar que você pode ter paz. Me faz lembrar de um texto quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, os ventos eram muito fortes, Jesus estava no porão, na popa, dormindo dentro do barco. Aí os discípulos foram acordar Jesus. Jesus estava dormindo dentro do barco, o barco dentro de tempestade, mas Jesus estava dormindo. Existe um lugar dentro dessa tempestade que você ainda tem paz para descansar. Pastor, que lugar é esse? Porque eu estou vendo vento de tudo quanto é lado. É próximo de Jesus. Se aproxima de Jesus. Se lança. Se joga. Se prostra diante de Cristo. Por quê? Porque Ele vai trazer paz para a tua alma. Ele tem a paz que você precisa. Ele tem a cura que a tua alma necessita. Ele tem o ânimo, a alegria que você precisa para permanecer de pé no meio do caminho. Aí Davi continua dizendo, ele fala: a maldade está dentro, a astúcia engana, não se apartam das ruas. Pois não era o inimigo que me afronta. Olha isso, não era o inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, um homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Aqui revela toda a tristeza que Davi está sentindo no Salmo 55. Pastor, qual é a tristeza que ele está sentindo? Decepção. Traição. Porque ele está dizendo o seguinte: se fosse um inimigo, eu teria suportado. Se fosse alguém de longe, eu teria me escondido. Mas não era. Era um íntimo amigo. Nós íamos na casa de Deus. Nós orávamos juntos. Clamávamos juntos.
Então a decepção que ele tem foi de alguém que estava perto dele. Isso aqui é muito atual, gente, muito atual, muito atual. Davi está orando aqui coisas que a gente passa na vida, sabe? A decepção dele não é com o inimigo, a decepção dele é com um amigo que traiu, que se tornou inimigo. Que a gente não sabe literalmente o motivo de tanto ter acontecido tudo isso. Mas Davi revela para nós que era alguém muito próximo dele, que ele pensava que era amigo e no final se tornou um inimigo. O sentimento que ele tem de passar por todo aquele processo de dor, de sofrimento, é por causa de uma traição, uma decepção. Ele disse: se fosse um inimigo eu teria suportado, se fosse um inimigo eu tinha me escondido. Não é assim? Porque a gente não coloca expectativas em inimigos. A gente não espera muita coisa de inimigo. É inimigo, já nos odeia, já é alguém declaradamente como inimigo. Então não há expectativas emocionais nossas a pessoas que não gostam da gente. Essa é a verdade. Por isso que Davi disse: se eu soubesse que era inimigo, eu já teria me escondido há muito tempo. O pior é aquele que está infiltrado do nosso lado, que diz ser nosso amigo, e diante de algumas circunstâncias ele revela o caráter dele. Mostra que na verdade, de repente só estava por interesse, de repente só estava por algum motivo que não era ser amigo de verdade. Isso aqui é muito triste. É muito triste porque a dor que ele sente é a dor da traição. É a dor da decepção. Eu gosto daquela frase que diz assim: não se espante de você pedir a Deus para te livrar de certos inimigos e de repente alguns amigos sumirem da sua vida. Vou repetir a frase. Não se espante de você pedir a Deus para te livrar dos inimigos e de repente alguns amigos desaparecerem da sua vida. Porque às vezes você está orando a Deus para te livrar de inimigos, mas tem alguém que está perto de você, que diz ser teu amigo, que na verdade está se aproveitando das circunstâncias para falar coisas que venham te ferir, te machucar e não te honra como deveria honrar. Era isso que Davi estava dizendo. Ele era um íntimo amigo. Eu não tinha colocado... eu acreditava que um inimigo poderia fazer isso, mas não um amigo. Eu acreditava que alguém que me odiava poderia fazer isso, mas não um amigo. Eu acreditava que alguém que tinha ódio contra mim poderia fazer isso, mas não um amigo. Bota isso na sua cabeça. A decepção, ela sempre vai vir das pessoas que estão mais próximas de você. Você nunca vai se decepcionar por pessoas distantes. Eu não me decepciono com inimigo. Porque foi como eu falei, a gente não coloca expectativas em inimigos. A gente se decepciona com gente perto. Gente que conhece a gente, que acompanhou a nossa história, que desfrutou da nossa vida, que ajudamos, que compartilhou um pouco do nosso tempo, de alguns anos, do nosso viver. E numa oportunidade da vida, numa oportunidade de ingratidão, numa oportunidade revelou o caráter, numa oportunidade mostrou que realmente não era amigo. As decepções vêm de pessoas que estão perto e não pessoas que estão longe. Davi está dizendo, se fosse um inimigo eu tinha me escondido, mas ele era um íntimo amigo. Aí ele vai além. Nós íamos para a casa de Deus, nós orávamos juntos. Aí aumenta a nossa frustração porque a gente acha que o fato da gente ir para a igreja nós só vamos encontrar pessoas boas, não é verdade? A gente acha que o fato de ir para a igreja nós só vamos encontrar boas amizades, só vai ter gente de Deus, só vai ter gente top. Aí você vai para a igreja, se decepciona, sai da igreja, porque passa por uma traição, aí se relaciona com o líder, que o cara de repente é pastor, o cara é pastor, vai lá e te trai, aí se relaciona com fulana vai lá, te decepciona, aí você, poxa, o cara da igreja fez isso comigo, poxa, nós íamos à igreja junto, ia para o monte junto, fulano não saía da minha casa, tal, e agora eu passei por essa decepção terrível. Mas sabe o que me faz admirar certas pessoas? Que é o caso de Davi.
que mesmo passando por grandes decepções, ele apresenta a Deus as suas dores, mas ele não muda a convicção dele em Deus. O que tem acontecido hoje é que algumas pessoas têm se frustrado com outras pessoas dentro de uma igreja, dentro de uma instituição e coisa dessa, e abandonam a fé, abandonam a Deus. Ou até dizem que não vão mais congregar por causa de coisas que passaram. Mas o que isso tem a ver com a sua convicção de fé em Cristo? Ah, porque eu me decepcionei com aquela igreja. Você pode ter se decepcionado com aquela igreja, mas não significa que todas as igrejas serão assim, não significa que todas as pessoas serão assim. O problema do trauma é que o trauma faz você generalizar aquilo que você passou. Às vezes você foi traído e você acha que todo homem vai te trair. Às vezes você passou por um processo de decepção e você, sabe, se fecha porque não todo mundo é assim e nem todo mundo é assim. Que da mesma forma como você foi ferida, tem outras pessoas que são feridas. Da mesma forma que você foi traída, tem outras pessoas que foram traídas e continuam com seu caráter idôneo. Sabe? Então, assim, a gente não pode generalizar. Fazer com que essa frustração aumente a ponto de mudar convicções que eu tenho em Deus. Davi está decepcionado com alguém que ia com ele com a igreja, que ia com ele para a casa de Deus, que ia com ele buscar o Senhor, que ia com ele orar. Mas não mudou a convicção de fé dele. Sabe? Porque a gente se decepciona com pessoas e não com Deus. Fulano te traiu? Pastor fulano de tal te decepcionou? Procura outro. Tem homens de Deus, tem gente reta, tem muitas pessoas que estão procurando viver de maneira correta dentro desse mundo. Sabe? O que eu preciso fazer é apresentar a Deus todas as minhas dores e não deixar com que esses sentimentos de sofrimento, esses sentimentos de rancor, raiz de amargura, decepção, traição, tudo que eu passei, venha tirar de mim a certeza de continuar com Cristo. Você recebe essa palavra? Então escreve aqui nos comentários alguma coisa que essa palavra gerou na sua vida. Interaja com a gente aqui mostrando o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida. Consolide cada palavra que você recebeu, porque eu creio que Deus tem poder de curar você, todo esse mal, todo esse sentimento, todas as feridas que a vida tem te proporcionado. De repente você se feriu muito nessa vida, mas Deus tem o poder de curar todas as dores que você tem sentido e tem passado. Apresenta para Ele a sua dor. Deus tem a solução que você precisa.